O TCM é uma instituição assim pouco conhecida pela maioria da população, apesar do tempo de existência. Qual a explicação? Falta interlocução com a sociedade? O que falta exatamente? Bem, esse é um problema do TCM, é um problema dos tribunais de contas, de um modo geral. Inclusive, há um planejamento estratégico nacional da ATRICOM, que é a Associação dos Membros dos Tribunais de Contas, e esse planejamento estratégico, um dos pontos importantes é ampliar o conhecimento dos tribunais de contas pela população e a legitimação dos tribunais de contas junto à população. Eu acredito que os tribunais viveram um processo que é um pouco semelhante ao processo do judiciário, que também era uma instituição, digamos, um tanto distante, né? E que nesses últimos anos nós tivemos avanços, né, de legislação, mas sobretudo avanços relacionados a demandas da sociedade em relação às instituições, que levaram a uma necessidade de maior abertura dos tribunais de contas. Os tribunais de contas, eles precisam se tornar mais acessíveis, mais abertos. A comunicação dos tribunais de contas tem que ser uma comunicação interativa, eles têm que se apresentar como fonte de informações sobre políticas públicas e também fonte de decisões a respeito de questões de utilização dos recursos públicos, e isso ser feito de maneira que a sociedade civil organizada, o legislativo, a imprensa, tenham no tribunal essa referência de dados, de informações e de posições sobre as políticas públicas, né? Isso ainda é um processo, vamos dizer assim, que está se desenvolvendo. No caso do Tribunal de Contas do município, eu entendo que há algumas questões que precisariam, isso eu tenho defendido no debate interno aqui do tribunal, mas no debate interno realizado nas sessões plenárias, né, em que eu tenho defendido uma plataforma que é a plataforma da ATRICOM, né? Essa plataforma, como eu disse, prevê planejamento estratégico, prevê a criação de ouvidoria pelo Tribunal de Contas, uma ouvidoria que seja divulgada, que seja realmente uma porta, né, de entrada no tribunal para reclamações, denúncias, pedidos de informação. E há um elemento que é uma síntese, né, da relação das instituições com a sociedade, que é o site do Tribunal de Contas. Então, eu tenho defendido que nós precisamos ter um site mais rico de informações, mais amigável, um site que realmente seja um convite às pessoas de recorrerem ao Tribunal de Contas para aquelas situações de pedirem informações sobre políticas públicas, pedirem informações sobre gastos públicos, pedirem informações sobre processos do Tribunal de Contas. Então, eu acredito que o caminho do tribunal, ele envolve vamos dizer assim, uma série de ações que tem como uma espécie de um mostruário, uma síntese, o seu site. O site do tribunal deve ser isso, deve ser a expressão de todo o trabalho do tribunal e da relação do tribunal com a sociedade nessa via de mão dupla, né? O tribunal aberto à sociedade e a sociedade interagindo com o tribunal. É um caminho ainda, vamos dizer assim, que tem muitos passos a serem dados. Eu entendo que o Tribunal de Contas do município de São Paulo precisaria avançar nessa abertura, né, nessa transparência em relação à sociedade. A gente sempre teve protagonismo, digamos, por parte da população, enxergando esse protagonismo no legislativo, no executivo. O judiciário agora também tem sido alvo de grandes atenções em função de julgamentos, então também é o momento do Tribunal de Contas participar desse protagonismo das questões públicas, então. Sim, eu entendo, inclusive, que os tribunais de contas, eles estão diante de uma situação nova da vida brasileira, que é o emergir das insatisfações da população com a qualidade dos serviços públicos. A qualidade dos serviços públicos, ela tem uma relação muito direta com a própria qualidade do gasto público, né, o resultado do gasto público. Então, diante desses anseios e desses reclamos populares,
aumenta a responsabilidade e o papel dos tribunais de contas de serem órgãos, né, que apresentem esse acompanhamento, essa fiscalização, esse controle sobre as políticas públicas, para se saber se as políticas públicas estão sendo realizadas com gastos adequados, ou seja, se os gastos são justificados e se o resultado das políticas públicas é correspondente ao volume dos gastos realizados. Então, isso é um movimento dos tribunais de contas de alguns anos, né, de mais ou menos 10 anos para cá, que é exatamente o Tribunal de Contas cumprindo, né, a sua missão constitucional de controle da economicidade do gasto público. Então não basta, né, que o gasto público ele esteja formalmente dentro da lei. É preciso que ele esteja formalmente dentro da lei, mas que se verifique o resultado. Eu dou um exemplo que eu acho que é bem esclarecedor. Quando foi promulgada a Constituição de 88, ela estabeleceu aquele mínimo constitucional de 25% das receitas de impostos, gastos obrigatórios com a educação, com a chamada manutenção e desenvolvimento do ensino. Bem, os tribunais de contas tiveram um papel muito importante em fazer cumprir esse mínimo constitucional. Inclusive, muitos tribunais estabeleciam esse cumprimento do mínimo constitucional como um critério na emissão do parecer prévio sobre as contas dos executivos. Sim. Ou seja, se não houvesse o cumprimento do mínimo constitucional, salvo razões excepcionalíssimas, poderia existir, então, um parecer prévio pela rejeição das contas daquele governante. Né? E, então, os tribunais contribuíram para esse cumprimento do mínimo constitucional e isso se traduziu na ampliação da oferta de vagas, numa certa universalização do acesso ao ensino fundamental no Brasil. Mas houve uma questão que é o seguinte: houve essa oferta quantitativa de vagas ampliada, mas a qualidade do ensino, o resultado finalístico do ensino, que é o aprendizado, sim, ele não foi bem resolvido. Então, quando surgiram as provas nacionais, né, que mediram de alguma maneira a situação do aprendizado, se verificou que os alunos que depois, muitas vezes, de muitos esforços das famílias e dos próprios alunos, completavam o ensino fundamental, eles não sabiam ler no sentido da entender o texto, né, não sabiam Sim. ler adequadamente e não sabiam manejar as 4 operações matemáticas. Ou seja, eles não tinham aqueles conhecimentos básicos para enfrentar a vida profissional, a vida cidadã, enfim, estavam despreparados. Então isso mostra, quer dizer, é um exemplo interessante que mostra que não basta cumprir formalmente a lei, não basta gastar os 25%, é preciso gastar bem os 25% e é preciso que aqueles 25% apresentem o resultado que se espera deles, que é aprendizado, que as crianças, os alunos, saiam do ciclo do ensino fundamental com um adequado conhecimento, né? Em especial daquelas 2 áreas básicas, que são o domínio do idioma, né? E as operações matemáticas.